tarde, presidente. Como é que está a negociação para a votação da PEC do adiamento das eleições? Por favor. Eu acho que está avançando para que a gente consiga colocar a matéria em votação amanhã. Acho que está bem encaminhado o diálogo para que a gente possa votar amanhã e ter uma definição sobre esse assunto ainda durante o dia de quarta-feira. Partidas exigidas ou negociadas, né, que é a votação da liberação dos 5 bilhões e a volta da propaganda partidária. Como é que o senhor avalia isso? Primeiro, eu acho que tem uma confusão. A discussão da 938 já estava sendo feita independente disso. O governo já estava negociando conosco qual é a melhor forma de aplicação desses quase 6 bilhões de reais. Tem demanda para o setor de transporte, tem demanda de alguns municípios pela manutenção dos recursos pelo FPM. Então, não vejo isso como uma troca. Não sei de onde saiu isso e acho que um erro tentar vincular uma coisa a outra, já que não existe nenhuma necessidade, já que o próprio governo, há 2 semanas, o secretário Esteves já tinha me procurado, dizendo que a projeção era essa diferença, que essa diferença precisava ser organizada na medida provisória 938. Só não foi votada antes porque ainda não deu tempo, ainda estamos votando outras medidas provisórias que nesse momento têm mais urgência. Mas há uma negociação também sobre o projeto do Jorginho Melo, de propaganda partidária? Tem um debate dos partidos para restabelecer o tempo de televisão partidária a partir do próximo ano. É um debate que eu acho que precisa ser feito, não necessariamente, não deve ser vinculado a nenhuma votação de adiamento de votação. Naturalmente, no decorrer dos próximos meses, esse debate vai voltar, porque é o interesse de muitos partidos na Câmara e no Senado. O governo anunciou agora, né, que vai prorrogar o auxílio, né, mas que vai fracionar, pelo que eu entendi, a ideia é fracionar o pagamento, né, uma parte no começo do mês e outra parte no final. São 2 prestações de 600. Às vezes você fica criando confusão e acaba gerando insegurança nas pessoas. São 2 parcelas de 600, é isso que está assinado certamente no decreto, né? E é isso que a lei autoriza, 2 parcelas de 600. Eu acho que se há uma vontade do governo, como o governo tem dito, de consolidar programas sociais, o governo deve sentar à mesa com o parlamento e começar a discutir esse tema durante esses próximos 60 dias, porque senão daqui a 60 dias vai ter um outro debate para a prorrogação dos 600 reais. Então, acho que o importante foi a decisão do governo, acho que a decisão correta que o parlamento autorizou na aprovação da lei do deputado Eduardo Barbosa, relatada pelo deputado Marcelo Aro, que aprovou os 600 reais, autorizando ao governo, pelo mesmo valor, prorrogar por decreto. É isso que está no decreto, porque é isso que manda a lei. Tanto faz, né? Porque está no decreto, continua 600 importante reais. É que durante os 30 dias são 600 reais. Quando você fala em fracionamento, eu acho que você pode gerar alguma certa insegurança para as pessoas, né? E também, em alguns casos, é uma aglomeração de pessoas desnecessárias na rede bancária. Presidente, boa tarde. Sobre a propaganda partidária novamente, o senhor mesmo falou que não seria para agora, né? Inclusive o projeto do Jorginho Melo fala que não é para ano de eleição. Por que então retomar esse tema agora? O senhor já tinha falado de propaganda eleitoral, que teria um vínculo com a campanha, já que a gente não pode fazer aglomeração. O que teria a ver a propaganda partidária nesse momento? Nada, tanto que não vai ser votado essa semana. Mas acho que é um debate que alguns partidos lembraram, acho que é legítimo se tratar desse assunto. Né? Não há nenhuma necessidade, até porque não tem nenhuma pressa desse tema ser votado essa semana. Isso só vai valer se aprovado for, se for sancionado no próximo ano. Essa é uma demanda antiga de partidos, até porque com o fim do horário partidário eleitoral, muitos partidos entendem que ficaram sem um instrumento relevante para poder informar e falar com a sociedade brasileira. Só para ficar claro também, num momento de crise, de pandemia, essa renúncia fiscal não seria um impacto importante para o governo? É para o próximo ano, né? Não é para esse ano. Eu acho que tem muitas renúncias fiscais que são relevantes, que têm um aspecto democrático, um aspecto da divulgação das informações. Eu não vejo isso como um problema. A vida inteira isso existiu e nunca foi um grande problema para o governo. Tem outras renúncias que o governo faz que são positivas, outras negativas. O importante é que o debate pode ser feito. Claro que não precisa
nenhum tipo de vinculação, mas que esse debate pode vir, é democrático que ele exista, já que existem muitos partidos demandando isso, eu acho que pode ser importante. Discutido então para esse ano, né? Para pensando na campanha desse ano. Esse ano tem eleição, é só no ano que não tem eleição. Obrigada. Se for aprovado, precisa ter voto primeiro. Obrigada. Presidente, boa tarde. A gente teve notícia de ontem para hoje de que a Câmara ia ao STF por causa daquela decisão do Senado de mandar MP, e isso já foi excluído, essa possibilidade. Eu queria saber por que a Câmara voltou atrás, como que foi essa... Porque o presidente Davi me pediu que eu recuasse para que a gente pudesse dialogar e construir um caminho. Eu acho que o diálogo é sempre o melhor caminho e reafirmei para ele que esse não é um tema que vem da gestão dele, já vem de algum tempo, onde há uma interpretação da assessoria do Senado, que o Senado pode fazer o papel de juiz nesse processo, e nós discordamos. Mas se há um caminho para uma solução via diálogo, via até a tramitação de uma nova emenda constitucional, até porque aquela outra que foi aprovada, no nosso entendimento, aquela que não foi promulgada, foi aprovada de forma divergente Câmara e Senado, por isso que ainda não foi promulgada, que a gente possa encontrar um caminho em que deixe claro essas questões que de fato incomodam muito a Câmara de Deputados. Nós entendemos que no sistema bicameral o poder do Senado é rejeitar até uma matéria estranha, mas a partir do momento que ela é rejeitada, ela precisa retornar à Câmara dos Deputados, porque a palavra final é da Câmara. Como um projeto de iniciativa do Senado, nós podemos até derrotar alguma matéria, porque ela é matéria estranha, mas cabe depois ao Senado confirmar ou rejeitar a posição da Câmara dos Deputados. Mas o presidente Davi pediu, eu entendi que nós poderíamos encaminhar esse debate numa reunião nas próximas semanas com os líderes, encontrar um caminho que respeite a Constituição primeiro e a posição da Câmara e do Senado. Enquanto, só para certeza que eu entendi certo, por enquanto não tem um comprometimento do Senado de mudar essa praxe. O que tem Senado... é a sinalização de que isso vai ser conversado. Vamos dialogar. O Senado, claro, claro que não concorda. Pegou 2 medidas provisórias e inadmitiu 2 textos da Câmara que nós entendemos que eles poderiam ter rejeitado nos pressupostos iniciais, mas a matéria deveria ter voltado à Câmara dos Deputados. É a nossa posição, a nossa opinião, mas melhor que se construa um acordo definitivo ou que a cada momento a gente fique tendo que fazer um enfrentamento em relação a esse tema. Um segundinho só, porque para não ter perigo também da gente fazer uma confusão, o senhor falou da promulgação de PEC, especificamente uma, de qual era? Qual? Tinha uma PEC que foi votada, que mudava o rito das medidas provisórias, que há uma divergência da mesa da Câmara e do Senado em relação à sua promulgação, porque nós entendemos que o texto que o Senado quer promulgar, ele não é igual ao que foi aprovado na Câmara e no Senado. Presidente, boa tarde. O senhor tinha hoje às 10h30 uma agenda com o ministro Decotelli, que agora pode não ser mais ministro por causa das inconsistências no currículo. Queria saber como é que chegou esse adiamento, né, já que o próprio MEC, segundo a assessoria... Foi da assessoria, eu tive com ele uma vez quando ele era presidente do FNDE, tive uma boa impressão dele. Infelizmente, acredito que ele tenha perdido as condições pelas informações que tem, né? Vamos esperar que o novo ministro venha numa linha de defesa da educação, do futuro das crianças, diferente do ex-ministro que saiu anteriormente. A bancada evangélica está ajudando a levantar alguns nomes. Há alguma expectativa de esperar assim, alguma associação que tenha mais um alinhamento com a ala ideológica, com a ala militar? Como é que o senhor vê essa discussão também por causa do Fundeb? Não trato de nomeação do governo. Eu posso nomear um ministro nomeado e trabalhando, eu posso fazer a crítica, porque todos podem, mas eu não trato de nomeação de ministro do governo. Presidente, já que a gente está falando da questão do ministro, da possível troca do ministro, essa troca atrapalha ou acelera a votação do Fundeb, já que tem até uma movimentação hoje aqui na Câmara com essa cobrança? Não atrapalha nem acelera. Nós estamos no nosso ritmo. Fizemos uma reunião semana passada com a equipe econômica, a deputada Dorinha tem conversado com o Ministério da Educação, com a Secretaria de Governo, e nós vamos encaminhar a votação, né, nas próximas 2 semanas no máximo, já está atrasado em relação ao que eu tinha combinado. É uma matéria importante
né, que o Congresso, que a Câmara vote, depois do Senado, até porque a gente depois precisa regulamentar o Fundeb em seguida. Então é importante que essa PEC possa estar promulgada durante o mês de agosto, se quiser aprovada nas duas casas e promulgada até o mês de agosto. A interlocução está boa nesse sentido com o governo? Eu acho que está boa. O governo tem alguma preocupação, mas eu acredito que na forma como nós colocamos o incremento do valor do Fundeb, eu acho que o governo tem condições de assimilar isso no orçamento de 2021, 2022, acreditando, como disse hoje agora no evento no Palácio, o ministro Paulo Guedes, dizendo que o mundo vai se surpreender com o rápido crescimento do Brasil. Então, com esse otimismo, o nosso otimismo em relação ao Fundeb, que a gente vai poder, em 5, 6 anos, ter o valor do federal para o Fundeb, né, o dobro do que é hoje. Desculpa, Chico. Em relação, o senhor defendeu na semana passada, depois da aprovação do PL de saneamento no Senado, o PL do gás. Como é que está essa... O governo quer votar a lei do gás. Eu acho bom, porque no ano passado, em maio, o ministro Paulo Guedes disse que em 60 dias o valor do gás ia cair pela metade, não caiu, né? Certamente há necessidade de uma melhoria da infraestrutura do gás. Até nos últimos dias a diretora da Petrobras defendeu a rejeição do gás, porque podia acontecer dessa forma, que a gente já tinha infraestrutura. Eu acho que de fato é um tema que precisa ser avaliado. Vai ter sempre uma visão mais liberal, onde acha que o mercado, com uma nova regulação, vai realizar os investimentos de infraestrutura necessários, e tem uma ala que está dizendo que essa posição mais liberal, que é a posição do governo, ela não vai ser exitosa, porque é um tema que você vai precisar de apoio de recursos públicos. Vamos ver na hora que o plenário tratar dessa matéria um pouco mais na frente, qual vai ser a posição majoritária da Câmara dos Deputados. Presidente, boa tarde. O Senado está tentando hoje pela 5ª vez votar o projeto das fake news. Isso. Eu sei que o senhor tem evitado entrar no mérito do projeto do Senado, mas a minha pergunta com novos ajustes no relatório do senador Ângelo Coronel, a criminalização ficou de fora, não avança nesse sentido. Aqui na Câmara tem a iniciativa do deputado Orlando Silva, né, que tem conversado com o senhor a respeito disso. Na Câmara, se não houver esse avanço na criminalização, deve haver um avanço nesse sentido? Não sei, vamos esperar o Senado votar. Se votar hoje é bom e vamos começar o debate. Eu acho que, em tese, poder criminalizar, ter um tipo penal é importante, mas eu prefiro esperar para avaliar depois do texto aprovado no Senado Federal. E vindo para a Câmara, o senhor acha que precisa votar logo ou o momento não é apropriado por causa dos projetos? A gente pode fazer um debate. Acho que o debate já está sendo feito. Muitos deputados, não apenas o Orlando, a Tabata, o Felipe Rigoni, entre outros, estão debatendo com o Senado Federal essa matéria. Eu acho que ela vai chegar aqui. Certamente já tem uma compreensão por parte da Câmara do que o Senado está aprovando e daquilo que a Câmara vai manter ou vai modificar no nosso texto. Obrigado. Presidente, boa tarde. A cerimônia agora há pouco no Planalto sobre o prorrogamento do auxílio emergencial, o senhor verifica essa cerimônia como um aceno político ao Congresso? Como o senhor lê essa cerimônia? Foi uma pacificação com o Parlamento? Eu acho que essa pacificação, o tema é fundamental, não é? Quando o governo vai ao encontro daquilo que nós temos defendido, a gente também tem que estar juntos e dizendo que o caminho está correto. Precisa ter uma compreensão do que significa todo esse processo de investimento na área social no Brasil. Eu acho que isso é muito importante, né? A gente começa em 93 com a LOAS, né? Sancionada no governo, aprovada no Congresso, sancionada no governo do presidente Itamar Franco. Foi a primeira lei da organização da assistência social no Brasil. Depois veio o governo do presidente Fernando Henrique, onde foram criados os primeiros programas de transferência de renda, né? O Bolsa Escola, o Bolsa Saúde, o Vale Gás, né? No final do governo do presidente Fernando Henrique se cria o Cadastro Único, que foi a grande criação do governo Fernando Henrique em relação à questão social, foi a criação do cadastro, e no governo do presidente Lula unifica todos esses programas e cria o Bolsa Família, um projeto focado e que tem sido de grande êxito em todo
o Brasil, né? Todas as comunidades mais vulneráveis, o foco correto do programa do Bolsa Família, né? Nesse momento de crise, o Congresso Nacional, dialogando com o governo, cria um auxílio emergencial no momento de pandemia, né? Nunca visto antes, pelo menos na nossa geração, e se cria um auxílio emergencial onde se atende o cadastro Bolsa Família, se protege a mãe chefe de família com valor maior, se amplia isso para a sociedade, para os informais, para as pessoas que não têm emprego, que da noite para o dia perdem a sua renda. São mais de 60 milhões de brasileiros atingidos, um valor impacto fiscal alto, mas um investimento, não um gasto. Agora nós estamos num outro desafio, num outro momento, que é um outro desafio, que é discutir o futuro, né, de todas essas políticas que existem, né? Por exemplo, eu acho que a forma como o governo organizou, né, o cadastro do auxílio emergencial foi completamente equivocado. Por quê? Porque nós tínhamos o cadastro único, nós tínhamos o trabalho dos CRAs nos municípios, temos uma rede de assistência social que existe, né, na maioria dos municípios do nosso país, que de alguma forma está sendo sucateada, né, que nós precisamos organizar. Então nós deveríamos, aí do meu ponto de vista, não a crítica ao programa, mas a forma como ele foi montado, que se ele tivesse trabalhado com os municípios, certamente nós teríamos tido menos problema. É uma opinião minha, mas eu respeito a forma como o governo trabalhou essa questão. Esse vai ser um grande desafio. Nós temos 60 dias para pegar todos os programas. Existem ainda programas no Ministério da Saúde, no próprio Ministério da Cidadania. Nós temos muitos programas, os próprios programas de proteção ao emprego. Então, tem muitos programas que nós podemos discutir. E o governo está falando sobre isso, o parlamento já vem falando sobre isso. Temos até propostas aqui de vários deputados, né, há algum tempo já apresentado, essa discussão do que seria uma renda mínima permanente. Eu acho que esse é o debate que nós vamos precisar fazer nos próximos 60 dias, organizar o foco desse programa, né? Organizar isso dentro do cadastro único, estimular novamente a relação dessa coordenação do Ministério da Cidadania com os municípios, com os CRAs, que têm o papel de acolher as famílias, de cuidar das famílias, de compreender onde é que estão essas famílias e compreender como é que nós garantimos mobilidade social. Mobilidade social não é apenas a transferência de renda. A transferência de renda é um ponto da assistência social, daquilo que nós precisamos fazer para tirar a família dessa situação de estar vivendo abaixo da linha da pobreza. Então é um desafio muito grande, a gente poderia ficar conversando sobre isso muito tempo, mas eu não tenho dúvida nenhuma, por isso fui ao Palácio, que a renovação por 2 meses do auxílio emergencial é fundamental. Parabenizo o governo por ter mais uma vez, né, ratificado aquilo que o Congresso Nacional fez, através do projeto de lei do deputado Eduardo Barbosa, relatado do deputado Marcelo Ar, com apoio de todos os partidos na Câmara e depois no Senado, e tenho certeza que através dessa decisão nós temos 60 dias para que o governo, junto com o parlamento e com a sociedade, possa construir, né, um novo programa, baseado no cadastro único, criado no governo do presidente Fernando Henrique, olhando os benefícios que a lei da assistência social trouxe para todos, a lei orgânica da assistência social trouxe para o sistema social no Brasil, trabalhando junto com os prefeitos através dos CRAs. Eu tenho certeza que esse é o caminho. Nós temos que botar na mesa não apenas os economistas, mas também os profissionais da área de assistência social. Nós sabemos que os economistas têm uma visão, né, às vezes muito dura, e na hora que a gente coloca junto com os profissionais da área de assistência social, nós vamos conseguir construir um texto, o governo junto com o parlamento, que de fato olhe o momento pós-pandemia com atenção àqueles milhões de brasileiros que infelizmente vão precisar, alguns que já têm, outros que vão precisar de uma renda mínima permanente construída pelo governo e debatida, dialogada e aprovada pelo parlamento. Sem esse diálogo, né, nenhum projeto relevante é aprovado no Brasil. Por isso que falei, Itamar Franco aprova a LOAS, que sanciona a LOAS aprovada pelo parlamento. Depois Fernando Henrique vem ao parlamento e organiza os projetos. Depois o presidente Lula e o auxílio emergencial, um projeto de um deputado sancionado pelo governo, agora renovado, com o nosso apoio, com a certeza que nós temos um prazo que é curto para que a gente possa organizar as condições para que o governo tenha capacidade de continuar pagando e pagando um auxílio permanente com foco correto naquelas famílias que de fato vão continuar precisando do auxílio e a partir daí passe a ser uma renda mínima para todos os brasileiros.
aproveitando que o senhor falou exatamente de cadastro e de foco, há casos de milhares de pessoas que não precisavam desse auxílio emergencial que receberam. Mas já isso- tem algum avanço em relação a isso, de como melhorar esse cadastro Eu já vindo do conversei parlamento? com o secretário Bianco, ele tem conversado certamente com o ministro Onyx. Tem muita distorção, na verdade, de má intenção. Isso é outra conversa. Mas certamente o cadastro ele pode ser aprimorado. Um cadastro com 60 milhões de nomes, ele pode ser melhorado, pode ser analisado com cuidado pela equipe do governo, junto com o Congresso, para que de fato a gente compreenda quem são aqueles de fato que vão precisar estar incluídos na renda mínima que o Parlamento, junto com o governo, precisam criar ao longo dos próximos 60 dias. Obrigado.